E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Já estão vendo ali a telinha, nossa questão que a gente deixou na última aula, né? Então hoje nós vamos começar resolvendo essa questão, né? Estamos hoje aqui nessa semana dando continuidade aqui às aulas a respeito dos sólidos geométricos, né? A gente está essa semana fazendo aí muitos exercícios, vendo aí uma forma bem diferente aí de ver os prismas, as pirâmides, contar faces, vértices, arestas, bom? Então, fiquem atentos aí, vamos começar aí resolvendo nossa questão, pessoal. Resolvendo aí nossa questão que a gente deixou aí na última aula a respeito das pirâmides, né? Então, a primeira pergunta diz o seguinte: qual é o polígono que forma as faces laterais da pirâmide? Para responder essa pergunta, você não precisa nem ver a pirâmide, né? Por tudo que a gente já discutiu, vocês sabem que nas faces laterais, essas são sempre triângulos, certo? Triângulos, ok? Segunda, quantas faces tem a pirâmide? Agora nós vamos contar as faces, né? Então ela tem aqui a base, certo? Vejam só, pessoal, a base tem quantos lados, pessoal? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a face, a base, tem 5 lados, então ela vai ter 5 faces laterais. Sempre tem essa relação, pessoal, entre a base e as faces laterais. Como a base tem 5 lados, vai ter 5 faces laterais. Mais a de baixo, que é a base, serão quantas? Vamos completar 6, certo? 6 faces. 5 na lateral, mais a de baixo, a base. Qual o polígono da base da pirâmide? Esse polígono tem 5 lados, pessoal. Esse polígono que tem 5 lados, ele é o pentágono. Pentágono, certo? 5 lados é o pentágono. Quarta questão, pessoal. E quantos vértices? Vamos contar. Contar os vértices é bom. Ó. O vértice é os encontros, né, das linhas 1, 2, 3, 4, 5 e o de cima vai dar 6. Então, 6 vértices. Ok? Quinta, e quantas arestas? As arestas nós vamos contar o quê? As linhas, né? A gente já sabe que aqui embaixo tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São as 5 das laterais aqui da base. Mas aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Então aqui, 10 arestas. Ok? Qual é o nome da pirâmide? Bem, o nome depende da base, pessoal. Se a base é um pentágono, né, nós já vimos que a base é um pentágono, então aqui essa aqui é uma pirâmide. Pirâmide pentagonal. Deixa eu ver se cabe aqui. Acho que não. Tagonal, ok? Pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono. Ok, pessoal? Então, esse exercício aí bem simples, né? Muito importante, pessoal, vocês virem essa questão de faces, vértices e arestas. Isso são questões muito comuns em provas da SEMEC, essas coisas, tá? Vocês precisam saber, lembrar e saber contar isso aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aí à nossa aula. Nossa aula vai dar continuidade aí com as planificações, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de planificações aí para vocês, né? Então, como eu já havia até comentado com vocês em outras aulas, ó, planificação é um arranjo de polígonos de lados comuns que, ao serem dobrados, retornam à forma espacial que lhe deu origem. Então, é o que eu disse para vocês. A planificação, ela só é considerada correta quando você imagina dobrar aquela planificação e quando você for dobrar, for remontar, aquela planificação vai voltar para o sólido anterior, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Nós temos esse exemplo aqui, ó, que é a planificação do prisma hexagonal, certo? Então, ó, se você dobrar aí nessas linhas, você vai conseguir formar um prisma de base hexagonal, né? Vocês vejam, até botei um exemplo parecido, um exemplo igual a esse, né? Até falei para vocês, ó, que se esse hexágono tivesse aqui em cima, fosse aqui, por exemplo, ó, fosse assim, isso aqui, essa planificação estaria errada, porque na hora de você dobrar, você não ia fechar o sólido todo, né? Então isso aqui estaria errado, tá bom? Nós temos outra planificação aqui, ó. Aqui é a planificação da pirâmide, né, de base quadrangular. Veja que aqui está a base e aqui na lateral, ó,
está os 4 triângulos. Olha, se a base tem 4 lados, então as laterais têm que ter 4 triângulos. Foi justamente o que a gente viu, ó. Por isso que esse estudo aí das faces que a gente fez anteriormente, ele é muito importante, porque aqui você consegue identificar na planificação. Se eu tivesse aqui, ó, um triângulozinho aqui a mais, ó, se eu tivesse aqui um triângulozinho aqui a mais, estaria errado, ó, porque a base só tem 4 lados e aqui nós teríamos 5 triângulos. Então estaria errado, né? Então é muito importante você estar atento a isso. Nós temos aqui a outra pirâmide, né? Isso aqui também é uma pirâmide de base triangular, ó. Se você dobrar isso aqui, ó, dobrar justamente nessas linhas, se você dobrar, você vai fechar exatamente a pirâmidezinha bonitinha que a gente tem aí, né? Pirâmide de base triangular. Isso aqui é muito bom da gente fazer, pessoal. Eu sempre faço isso aqui com os meus alunos quando a gente está aí no presencial, né? A gente faz lá com papel cartão, a gente faz essas figurinhas, é muito interessante, muito bom, tá bom? Outro exemplo aí, ó, nós temos aí, ó, a planificação do prisma de base triangular, né? Então aqui, ó, veja que a gente identifica o prisma porque a gente identifica as duas bases. Tem a base de cima e a base de baixo. E aqui na lateral, ó, retângulos. Mais uma vez, ó, aqui, ó, nós temos, como é um triângulo a base, nós teremos que ter quantos retângulos? 3. Olha, vamos voltar bem aqui, ó, nesse nosso prisma aqui, ó. A base é um hexágono, figura de 6 lados. Então aqui a gente tem que ter 6 retângulos. Cada ladozinho da base vai receber um retângulo para a gente fechar, né? Então você tem que estar atento a isso. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é justamente para encaixar direitinho aqui. A mesma coisa nós temos aqui no prisma de base triangular. Aqui um triângulo, então tem que ter 3 retângulos na lateral. Nós temos aí a planificação do cubo, né? Que é nosso prisma aí de base quadrada, né? De base quadrangular. Então vejam aí a planificação aí do cubo, né? A gente fecha essas lateraisinhas e a gente tem aqui as duas bases, né? As duas basezinhas aqui de cima, tá certo? Então essas planificações aí são muito interessantes, mas vocês têm que estar atentos aí no formato. Lembrar desse detalhe, que só é a planificação correta se você imaginar dobrar e a gente conseguir formar a figura que a gente está pensando, tá? Não é de qualquer jeito, tá bom, pessoal? Então, veja só, observe as figuras e responda. Então, vamos começar aqui a fazer aqui algumas atividades, tá? Classifique as formas. Quanto ao vértices, quantos vértices, arestas e faces tem cada forma. Então, veja só, nós temos dois aí, né? Duas figurazinhas que a gente já conhece. O triângulo, a pirâmide e o prisma, tá? Então, a gente sabe que isso aqui é uma pirâmide e que isso aqui é o prisma. A classificação é essa, né? Então, vamos ver aí a questão de vértices, faces, arestas, vamos botar ali do jeito que está lá, e faces, tá? Vértices, arestas e faces. Então, vamos lá, vamos contar aqui nessa pirâmide. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o de cima, 7, né? 7 vértices. Quantas arestas, pessoal? Arestas são as linhas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na base. E nas laterais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai dar 12, né, pessoal? 6 na base, 6 nas laterais. Faces, pessoal. Pessoal, se a base tem 6 lados, então ela vai ter 6 faces nas laterais. 6 faces nas laterais mais a base vai dar 7, ok? 7. Vamos para o nosso prisma. Esse prisma aqui nós já até fizemos essa semana, né? Então vamos lá, vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto, 12 vértices. Arestas são as linhas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lateral. Já deu 12. 6 em cima também, né? Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Se a base embaixo tem 6, a base de cima também vai ter 6. 6 nas laterais, então vai dar
18, né? 6 3 vezes, 6 embaixo, 6 nas laterais, 6 em cima. E faces, pessoal. Pessoal, ó, ela vai ter 6 nas laterais, por quê? Porque a base aqui tem 6 lados, ó. Isso é importante, ó, a base tem 6 lados. Se a base tem 6 lados, ela vai ter 6 faces nas laterais. Cada lado sobe uma face. Se vai ter 6 nas laterais, a de cima e a de baixo vai dar 8, né? 6 mais a base de baixo, 7 mais a base de cima, 8, tá? Muito interessante isso aí, pessoal, e muito importante, tá bom? Então vamos ver aí os exercícios agora, vamos ver vocês fazendo aí algumas coisinhas. Então vejam só, observe o dado representado pela figura abaixo, né? Todo mundo conhece aí o dadozinho, né? Com esses números e tudo mais. Mas olha só, que planificação corresponde a esse dado? E aí? Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês pensarem e marcarem uma alternativa, tá bom? Vamos lá, pessoal, com vocês. Vamos lá, pessoal, de volta aí. E aí, conseguiram? Essa daí é difícil? Então, olha só, pessoal, essa aí a gente tem que imaginar montando esses cubinhos aqui e ver se a gente consegue, né? Que o 5 e o 3 aqui fiquem coladinhos e o 1, tá? Então aí, qual é que vocês acham que dá certo aí? Então, olha só, será que se eu montar aqui nessa letra A, o 5, vai ficar coladinho com o 3 e com o 1, né? Ó, se a gente montar aqui o 5, ele até vai ficar coladinho com o 3, né? Ó, imagina eu montando isso aqui, o 5 vai ficar coladinho com o 3. Só que o 1 não vai ficar aqui, ó. O que é que vai ficar aqui? Vai ficar o 6, ó. Entenderam? Então a letra A, ela não é. A letra B. A letra B com certeza não, porque o 5 aqui, ó, nem vai ficar coladinho no 3, né? Ó, porque o 3 está aqui, o 5 aqui, tem o 6 no meio. Quando a gente fechar o 1 vai ficar no meio, então a letra B também não. A letra C, pessoal, olha só. Quando eu fechar aqui, ó, o 5 vai ficar coladinho com o 3 e esse 1 vai ficar coladinho com o 5. Imaginem eu fechando, ó, 5 aqui, coladinho 3 e coladinho 1, do jeito que está nosso dado aqui. Aí essa aqui, professor, o 5 vai ficar, ó, coladinho no 3, só que o 1 vai ficar lá para trás do 5, na letra D. Então a letra D, ela não é a resposta certa aqui seria a letra C, certo?
quando a gente for montar esse cubinho, a gente vai ter o formato justamente desse cubo, justamente na letra C. Tá bom, pessoal? Muita atenção nisso aí. Fazer essas planificações, remontar, é um pouco complicado mesmo, tá? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, principalmente quando a gente tem figuras que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que ficar coladinho no outro, pertinho do outro, tá bom? Vamos lá, vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte, ó, a figura abaixo representa a planificação de um sólido geométrico. Qual é esse sólido? Olha aí o que eu disse, vocês precisam saber dos nomes das figuras para vocês também marcar, para você também resolver as questões, tá? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês, pessoal. Vamos lá. Pessoal, estamos de volta. Então vamos lá, pessoal, olha. Então, que figura a gente vai formar com... Que sólido geométrico a gente vai formar com essa figura aí, né? Primeiro, pessoal, olha, nossa figura aí, ela só tem triângulos, né? Só tem triângulos, são 4 triângulos. Então, olha, se só tem triângulos, pessoal, então aqui a gente não vai formar prisma. Porque para a gente formar um prisma, né? Como a gente tem aqui na letra C e na letra D, para a gente formar prisma, a gente precisava ter retângulos, ter quadriláteros, né? Que é, vocês lembram, eu falei para vocês que as laterais dos prismas são sempre quadriláteros, né? Sempre figuras com 4 lados. Então isso aqui não vai ser o prisma de base hexagonal e não vai ser o prisma de base triangular. Não vai ser, certo? Então o que é que a gente vai formar, pessoal? Pessoal, se a gente só tem triângulos, com certeza a gente vai formar uma pirâmide de base triangular, certo? Ah, professor, e por que não é um prisma de base hexagonal? Para ser um prisma de base, uma pirâmide de base hexagonal, a gente precisava ter um hexágono. Um hexágono é uma figura de 6 lados, né? O hexágono é essa figurinha assim, né? Ó. 6 lados. A gente não tem aqui, a gente só tem triângulos, a gente tem 4 triângulos. E se a gente dobrar, a gente vai ter uma pirâmide de base triangular, com certeza, tá bom? Fácil essa daí, né? Vamos lá, vamos para a terceira. Escreva quantas faces, arestas e vértices tem o sólido. Presta atenção no sólido aí, ó. Olha aí o formato desses sólidos, que interessante. Se eu coloquei para vocês entenderem que não é só prismas e pirâmides que aparecem. Você consegue também determinar essas coisas em esses sólidos
um pouco mais diferentes, tá? As figuras aí, elas estão bem interessantes e dá para vocês fazerem isso aí tranquilamente, contando direitinho as faces, os vértices e as arestas, tá? Eu vou dar 3 minutinhos aí para vocês fazerem, pessoal. Vamos lá. Pessoal, conseguiram? E aí, essas figuras foram estranhas? Conseguiram fazer? Vamos lá, vamos tentar aqui, né? Então, vamos lá, na letra A aqui, pessoal, temos essa figura aqui, tá? Que a gente tem que contar aqui as faces, quantas faces ela tem. Então aqui, ó, dá pra gente entender direitinho, ó. Ela tem a face de trás, a face da frente, 2, da esquerda, ó, do lado esquerdo, e essa aqui do lado direito, mais 2, já deu 4, né? Nós temos a de cima, 5, e nós temos aqui a de baixo, 6. E nós temos essa parte aqui, ó, que é o corte, como se fosse um corte aí, então aqui vai dar 7, certo? Tem 7 faces. Vértices, vamos contar, pessoal, ó, os encontros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja aí, contamos 10 vértices, tá? 10. Vamos ver, não esquecemos de nenhum, né? Tem que ter cuidado para não esquecer. E arestas, vamos contar aí as linhas, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos aí 15 arestas, tá? 15. Vamos ver isso, não esquecemos de nenhuma. Contamos todas as linhas, né? Todas as linhas a gente contou. Prestar atenção aí se a gente não errou nenhuma, para a gente responder direitinho, tá? Então aqui contamos 15, beleza? Então tá aí, nossa figura tem 7 faces, 10 vértices e 15 arestas. Vamos na letra B, ó. Pessoal, essa letra B, isso aqui recebe até o nome, isso aqui é um tronco de pirâmide, tá? Isso aqui é um troncozinho de uma pirâmide. Então vamos lá. Vamos ver as faces. Então, ó, nós temos a de baixo e nós temos a de cima, 2. E nós temos as laterais quantas, pessoal? 3. A da frente, essa daqui da direita, essa daqui da esquerda. Então, 3 nas laterais, um em cima e um embaixo, vai dar 5, certo? Vértices, vamos contar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 vértices. E as arestas? Vamos contar as linhas, pessoal. 1, 2, 3 de baixo, 4, 5, 6 nas laterais, 7, 8, 9. Nós temos aqui 9 arestas, certo? Muito bem. Então, vimos aí nossa resolução desses exercícios, tá bom, pessoal? Então, pessoal, na próxima aula nós ainda vamos fazer aí a revisão da semana, né? Vamos ter aí na próxima aula a revisão da semana, resolver aí muitos exercícios envolvendo todos os conteúdos da semana, tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula, fique com Deus.